Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje pra gente tratar de um tema sobre história do Brasil. Vamos falar de primeiro reinado e especificamente vamos falar do momento que levou o fim do primeiro reinado. Vamos falar sobre os fatores que contribuíram para a abdicação em 7 de abril de 1831 do Dom Pedro I, botando fim à primeira fase do Brasil independente. Então o vídeo de hoje vai tentar trazer um pouquinho desses fatores que foram se somando e contribuíram para que o Dom Pedro não conseguisse literalmente terminar o seu governo e acabasse abdicando ao trono. Então se liga aí, deixa sua curtida, segue o canal, ativa o sininho. E para você que quer entender um pouquinho mais sobre o primeiro reinado, os processos de mudança, a organização política que nós passamos no momento da independência, inclusive o contexto que levou o Brasil a se tornar independente em 1822, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo e acessa os links dos vídeos já que falam do primeiro reinado e desse contexto. Já falamos sobre os caminhos da independência, já falamos sobre o momento da independência do Brasil de 1822, já falamos sobre a Constituição e a Confederação do Equador, que são dois momentos bastante importantes e significativos, também para entender esta crise política que vai se somando e vai se desenrolando, basicamente desde o início do governo do Dom Pedro lá, né, a partir aí, pela história oficial, oficialmente em 7 de setembro de 1822. Então, como a Constituição foi elaborada e foi outorgada, o acontecimento da Confederação do Equador de 1824 também são fatores que vão contribuir para o processo de abdicação. Mas no vídeo de hoje a gente vai se dedicar a alguns outros fatores. Primeiro desses fatores que contribuem e levam o aumento da crise política, econômica do Brasil, que vão levar à abdicação do Dom Pedro, nós podemos colocar a disputa da Cisplatina, ou basicamente o que hoje nós chamamos de Uruguai. Sim, para você que não sabia, o Uruguai pertenceu ao Brasil aproximadamente de 1818 até 1828, oficialmente. Então, lá no final da década de 20, o Dom João VI ainda decidiu anexar o Uruguai como província cisplatina. Tá? Esse território foi historicamente disputado por portugueses e espanhóis. Então, visando aí aumentar o território e também o seu poder, o Dom João anexou o Uruguai ao Brasil como província cisplatina. Mas os uruguaios, né, a Cisplatina nunca se identificou culturalmente com os portugueses. Eles tinham uma identificação muito maior com as Províncias Unidas do Rio da Prata, que hoje a gente aí chama de Argentina. Então, durante este momento, né, isso fica aí provoca uma instabilidade política. Quando o Brasil se torna independente em 1822, os uruguaios, com uma ajuda direta, em especial das Províncias Unidas aí do Rio da Prata, dos argentinos, então decidem proclamar a independência. E o Brasil não vai aceitar. E mais especificamente, em 1825, vai acabar eclodindo uma guerra onde o Dom Pedro vai se envolver diretamente nesse conflito. Só que o Brasil não tinha uma estrutura militar e nem econômica para sustentar um conflito nesse momento. Então a guerra que vai acabar levando e discorrendo e perdurando aí durante cerca de 3 anos, vai acabar provocando uma série de consequências para o Brasil. E em 1828, quando basicamente a Cisplatina declararia a independência do Brasil e uniria-se às bacias do Rio da Prata, o Brasil vai intervir e vai acabar conseguindo chegar num acordo aí na Convenção Preliminar da Paz, que vai fazer com que, com mediação da França e da Grã-Bretanha, surja então a República Oriental do Uruguai. Brasil e Argentina acabam chegando num consenso e o Uruguai não fica nem para um e nem para o outro e torna-se um país independente. Mas esse conflito na Cisplatina acaba provocando uma série de questões políticas para o Dom Pedro. Primeiro, cresce a insatisfação popular com o Dom Pedro.
porque a perca da guerra é associada às decisões do Dom Pedro. Então perdemos a guerra porque o Dom Pedro não soube administrar este conflito. Outra questão muito direta é o aumento de impostos. Para sustentar a guerra, o Dom Pedro foi obrigado a aumentar, criar impostos, contratar mercenários, já que o Brasil não tinha uma estrutura e nesse momento ainda enfrentava uma série de questionamentos sobre o nosso processo de independência. Então nós tínhamos que distribuir parte do exército brasileiro por outras províncias brasileiras nesse momento. Então a derrota, os gastos, as consequências econômicas e políticas vão acabar aumentando e atingindo diretamente a popularidade e aumentando a impopularidade da imagem do Dom Pedro, da figura do Dom Pedro. A Guerra da Cisplatina acaba evidenciando e agravando nesse contexto aí, vamos falar aí do pós-1825 até 1831, daquilo que o Brasil vai viver com uma força muito grande durante o primeiro reinado, e ela começa justamente no nosso momento de independência e vai só se agravando durante o governo do Dom Pedro, que é uma crise econômica. Então, desde que nos tornamos independentes, o Brasil já nasce com uma dívida, porque quando tivemos que negociar com Portugal o reconhecimento do Brasil enquanto independente, nós tivemos que pagar uma indenização. E nós não vamos ter dinheiro. Por que nós não vamos ter dinheiro? Porque em 1821, quando Dom João VI, então forçado pela Revolução Liberal do Porto, a voltar a Portugal, o Dom João passa no Banco do Brasil e leva todo o dinheiro que nós tínhamos, todos os depósitos, e leva para Portugal. E deixa o Dom Pedro aqui como príncipe regente com o Banco do Brasil zerado. Então, o que o Brasil vai recorrendo desde o início é a pegar empréstimos para bancar, para estruturar. Quando nos tornamos independentes, estruturar o aparelho estatal do Brasil vai ser a base de empréstimos. Então, a partir daí, todos esses gastos vão gerando dívidas que vai gerando um problema financeiro. Soma-se a Guerra da Cisplatina, a Confederação do Equador, tudo isso nós precisamos bancar exército, não temos um exército, vamos precisar contratar mercenários, tudo isso vai se acumulando num processo, né, que nós vamos criando aí uma bola de neve de uma crise financeira nesse sentido. O que também nós temos nesse momento é um aumento muito grande durante todos os anos, né, desde aí de 1822 a 1831, um aumento muito grande das importações, mas as nossas exportações, de uma forma geral, não acompanham isso. Então, o que vai se abrindo durante o primeiro reinado é um grande déficit das contas públicas. Nós gastamos mais do que arrecadamos. Outra evidência que fortalece a crise econômica do Brasil é a desorganização da cobrança dos impostos. O Dom Pedro não vai conseguir, durante o primeiro reinado, organizar o Brasil no sentido e na perspectiva fiscal, organizar uma cobrança de impostos que justamente atendam às necessidades da estrutura do Brasil. Então o que vai se acumulando é uma grande dívida. Os nossos principais produtos também não têm uma grande força econômica nesse momento. Produzimos algodão, produzimos o açúcar, mas o açúcar está em crise, produzimos o tabaco, mas não são produtos que geram grandes expectativas de lucro e que cubram justamente esses gastos, esse déficit público nesse sentido. O auge dessa crise econômica acontece basicamente em 1829. Então, fruto depois dos gastos da Guerra da Cisplatina, desse acúmulo de dívidas, de pagamento de empréstimos e pagamento dessas dívidas, o Dom Pedro chega num momento em que ele não tem dinheiro para cobrir e honrar com suas dívidas. Então, o que o Dom Pedro faz? Vai à Casa da Moeda e manda emitir papel moeda vai literalmente fabricar dinheiro. A fabricação de dinheiro vai provocar duas coisas com um efeito colateral e como consequência muito imediatas. Primeiro, a desvalorização da nossa moeda e segundo, a elevação dos preços, né? Vai inflacionar os preços pelo aumento da circulação moeda. Então, em 1821, o auge da crise econômica, a falência do Banco do Brasil. Em 1829, o Banco do Brasil vai literalmente à falência, tá? Nesse momento. E aí nós não conseguimos encontrar um produto, né, ou uma renda que justamente consiga cobrir isso. Então, soma-se a Guerra da Cisplatina,
também a crise econômica que nós vamos viver nesse momento. Outro fator que vai manchar e vai pesar sobre a figura do Dom Pedro é a pressão pelo fim do tráfico negreiro. Então o Brasil vai construir, devido a uma herança e proximidade de Portugal com a Inglaterra, uma relação muito próxima com os ingleses, inclusive de dependência econômica, né? Se a gente parar para analisar aí o processo desde a chegada da família real aqui, em 1808. Então, quando nos tornamos independentes, o reconhecimento por parte dos ingleses, obviamente, não vai vir de graça. Eles vão nos ajudar no reconhecimento, a intermediar a relação com Portugal, mas o Brasil também vai ter que se comprometer com os ingleses para serem reconhecidos como um país independente, acabar com o tráfico. A Inglaterra, desde já há algum tempo, vinha levantando esta bandeira do combate à escravidão. Passou pelo processo da Revolução Industrial e precisava aumentar basicamente o mercado consumidor mundial. E no mundo que se industrializa, a mão de obra escrava é contradição, porque escravo não ganha salário, não consome. Então o que a Inglaterra começa a fazer é fazer uma série de pressões para os países mais próximos e que tinham relações com eles a abolir a escravidão. E isso vai se refletir no Brasil. Então o Brasil vai ter que começar a ceder algumas pressões da Inglaterra para acabar com o tráfico negreiro. Então, só que o nosso grande problema é que a nossa estrutura econômica do Brasil aí no momento da independência, do primeiro reinado, ela era baseada na utilização de mão de obra. Então, se nós abolíssemos a escravidão num estalar de dedos, a economia e a estrutura econômica do Brasil iria à falência, porque nós não teríamos estrutura para fazer uma substituição se não fosse planejada com um tempo. Então, nesse sentido, a Inglaterra cede, né, dá o direito do Brasil organizar, pensar num processo de abolição, e o Brasil vai se comprometer a abolir a escravidão. Né? O auge dessa negociação vai vir com a Convenção de 1826. O Brasil faz um acordo com a Inglaterra. Num primeiro momento, este texto que geraria o acordo com a Inglaterra levantaria um tempo de 14 anos para nós abolir a escravidão. Mas o Brasil tinha consciência que a Inglaterra não aceitaria tanto tempo. Então, em 1826, mais especificamente, né, no dia 13 de março de 1827, o Dom Pedro se comprometeu e assinou e ratificou a convenção pedindo 3 anos para abolir. Então, teoricamente, a abolição da escravidão no Brasil acabaria em 13 de março de 1830. A partir dali, o tráfico internacional de escravos seria considerado pirataria. E aí a Inglaterra aceita. Mas, de uma forma geral, aqui nasce uma expressão que ficou muito famosa na história do Brasil, que é a lei para inglês ver. Esta convenção e esses acordos foram muito mais burocráticos para a aceitação dos ingleses, para que os ingleses vissem que o Brasil estava tomando atitudes, mas na prática isso não vai ter efeito e não vai acabar com a escravidão. E a gente, né, na história do Brasil, a gente vai ver que ainda a gente vai tropeçar muito nessa pedra da escravidão até conseguir abolir de fato, burocraticamente, a escravidão lá em 1888. Então esta pressão feita pelos ingleses, né, tem uma relação que vai gerar uma condição na política internacional com os ingleses, mas quando o Brasil assina esses acordos e cede essas pressões, o Dom Pedro cria um problema justamente com o setor escravocrata aqui no Brasil, que começa a olhar para o Dom Pedro com desconfiança de que ele está nos prejudicando, ele não está pensando em nós. Então o que o Dom Pedro vai perdendo, né, à medida que esses acordos vão acontecendo, é justamente o apoio desse setor econômico da escravidão no Brasil nesse sentido, e isso vai somando-se à crise política que o Dom Pedro vai vivendo aí nesse sentido. Então temos a Guerra da Cisplatina, temos a crise econômica, temos a pressão inglesa sobre o fim da escravidão. Outro fator que vai pesar na crise e vai levar à abdicação é a sucessão do trono em Portugal. No dia 10 de março de 1826, o Dom João acaba falecendo em Portugal. Então, como Dom Pedro era seu herdeiro direto, Dom Pedro passa a ser o herdeiro legítimo e é coroado como Dom Pedro IV em Portugal. Então, a partir dali, nasce uma expectativa, um medo de que voltassem os dois países a se unir. Portugal e Brasil voltassem a ser só uma coroa, só um país. Os portugueses não queriam isso, viam isso como algo prejudicial, os brasileiros muito menos, porque tinham medo de perder a sua emancipação política. Então o grande acordo foi:
Dom Pedro abdica o trono em nome da Maria da Glória, sua filha mais velha, para que ela se tornasse rainha, mas a Dona Maria da Glória não tinha idade para assumir o trono. Então, quem assumiria o trono de forma provisória seria o seu irmão, Dom Miguel, que com o passar do tempo casaria-se com Maria da Glória até que ela pudesse assumir o trono. Mas o Dom Miguel, ele era visto como uma figura que tinha tendências absolutistas. Então os portugueses não o apoiavam, porque tinham medo que ele tivesse um acordo ou uma proximidade muito grande com a Santa Aliança, com aquela ideia da restauração absolutista que vem no período pós-napoleônico e tentasse reimplementar o absolutismo em Portugal. Então o que o Dom Pedro compromete-se? Dom Pedro abdica em nome da Maria da Glória, outorgaria uma nova Constituição em Portugal e faria o Dom Miguel a jurar fidelidade a essa Constituição. E aí os portugueses aceitam. Mas assim que isso acontece, o Dom Miguel começa a conspirar e evita que Dona Maria da Glória assuma, enfim, o cargo e começa a tramar para dar um golpe, de certa forma, um golpe de Estado e tomar o poder. Tá? A partir dali começa um conflito entre os portugueses e o Dom Miguel, e o Dom Pedro vai se envolver diretamente nesse conflito, porque o Dom Pedro, com esta desconfiança, passa a financiar e ajudar os portugueses a derrubar o Dom Miguel para recuperar o trono nesse sentido. Dom Miguel também era mal visto com a relação com a Inglaterra. Os ingleses também não queriam que Dom Miguel assumisse o trono nesse sentido. Então o Dom Miguel, assim que assume, anula a Constituição e tenta roubar o trono da sobrinha nesse sentido. Então o Dom Pedro passa a se envolver nesse conflito e nesse problema político português nesse contexto, né? Então isso vai provocar uma desconfiança entre os brasileiros e um aumento da crise econômica, que muito do nosso dinheiro, da arrecadação do nosso imposto, que já estava vivendo um déficit, uma crise, começa a ir para Portugal para financiar uma guerra que basicamente não era nossa neste contexto. Então, esse descontentamento com o Dom Pedro vai se agravar, né? Vai se agravar gravemente, tanto que o Dom Pedro só vai resolver esta questão justamente depois da abdicação, quando ele sai daqui, vai para Portugal e vai resolver isso. Então, a partir daí, tá? Essa situação vai levando a um agravamento e um descontentamento, uma impopularidade do Dom Pedro nesse sentido. Somado a todas essas crises, da Guerra da Cisplatina, da crise econômica, né, da pressão sobre a escravidão, da questão da sucessão com o trono, o que nós vamos ter durante o primeiro reinado, assim que nos tornamos independentes, é um aumento da liberdade, principalmente de imprensa aqui no Brasil. Então, assim que nos tornamos independentes, ali no início da década de 1820, surge também aqui alguns jornais, e alguns jornais com esta liberdade de falar e fazer críticas ao governo. Então, ao meio a essas crises, ao agravamento, crises econômicas, envolvimento em conflitos, autoritarismo do Dom Pedro, né? Em muitos momentos ele se mostrou autoritário. Vários jornais começam a atacar e fazer críticas ao Dom Pedro, algumas inclusive muito duras. E aí o auge desta crise com a imprensa brasileira é a morte e o assassinato de um jornalista italiano que vivia aí basicamente em Minas Gerais, do Libério Bardaró. O jornalista que escrevia aí para um jornal chamado Observador Constitucional era um ferrenho crítico ao Dom Pedro. E ele acaba sendo assassinado. E o assassinato, por mais que não tenha sido provado a autoria ou ligação direta com Dom Pedro, recai sobre a figura do Dom Pedro justamente porque as maiores críticas que o Bardaró fazia era justamente ao Dom Pedro. Então isso ajuda a aumentar a desconfiança, a crítica, a impopularidade, e a situação começa a ficar insustentável para o Dom Pedro nesse sentido. O auge dessa crise é a ida dele em fevereiro de 1831, visitar justamente a província de Minas Gerais. Ao chegar lá, aquilo que era de costume quando o imperador visitava uma província brasileira, de ser recebido com festa, né, com a população, não acontece. O Dom Pedro mal é visto em Minas Gerais, a população não vai fazer as festividades, de uma forma geral, a população vai hostilizar o Dom Pedro. Ao voltar ao Rio de Janeiro, alguns dias depois, a população, ou aos poucos ainda que apoiavam o Dom Pedro, então decidem fazer um movimento de recepção para o Dom Pedro, para elevar os ânimos, para gerar um apoio, e neste momento a população crítica ao Dom Pedro aproveita esse momento para basicamente um ataque. E aí na noite do domingo,
do dia 13, tá? De março de 1821 acontece um episódio marcante, tá? Que antecede a abdicação, que é a Noite das Garrafadas. O Dom Pedro, ao retornar ao Rio de Janeiro, então, né, logo em seguida, ele vai ser contestado por essa galera, que vai provocar esse conflito, então. Então, um grupo mais exaltado acaba dando início a uma série de ataques à casa dos portugueses que apoiavam o Dom Pedro, que ainda eram base de apoio do governo, tá, do Dom Pedro I. Então eles atacavam e atacavam basicamente com garrafas, né? Então isso fica conhecido como a Noite das Garrafadas. O Dom Pedro, para tentar acalmar os ânimos, tanto dos exaltados quanto dos liberais, decide formar um novo conjunto ministerial com 23 deputados e formar um novo gabinete mais liberal para atender basicamente os ânimos, principalmente dos seus opositores. Mas isso não vai surtir efeito e isso vai acabar gerando uma pressão e um isolamento político que vai fazer com que o Dom Pedro chegue no seu esgotamento no dia 7 de abril de 1831 e acabe então abdicando ao trono do Brasil, né? Sem apoio político, isolado, impopular, mal visto e de uma forma geral até taxado como incapaz de administrar economicamente, politicamente o Brasil, o Dom Pedro acaba abdicando na madrugada do dia 7 de abril de 1831, tá? Talvez aí colocando o ponto final na crise do primeiro reinado, né? E na manhã do dia seguinte ele acaba então aí embarcando rapidamente para a Europa e deixando no seu lugar o Pedro de Alcântara, o seu filho, o Pedrinho, né, que na época tinha 5 anos de idade. E a partir daí começamos uma nova fase da história do Brasil, que a gente vai chamar de período regencial, já que o Dom Pedro não tinha idade pela Constituição para assumir o trono, então vamos ter que escolher os regentes para governar e tomar as decisões políticas do Brasil dentro desse contexto. E aí, oficialmente, com a abdicação, chega ao fim o conturbado primeiro reinado de Dom Pedro I, que começa como um herói e termina em 1831 quase que saindo pelas portas dos fundos do Brasil, nesse sentido, imerso a uma crise de várias perspectivas, políticas, econômicas, sociais, culturais também, porque tem uma questão muito pesada do Dom Pedro com a princesa Leopoldina, né, sua primeira esposa, mãe do Dom Pedro, né, do Pedro II. Então, todas essas questões foram pesando e contribuíram para um isolamento político que levou à abdicação em 7 de abril de 1831 e ponto fim ao primeiro reinado. Ok? Ó, gostou do vídeo? Deixa sua curtida, segue o canal. Quer saber mais sobre o primeiro reinado? Acessa os links aqui, né? E vem comigo descobrir um pouco mais da nossa história.